Muito bem, muito bem. Olá a todos vocês. Muito bem, né? Fizemos aí então a nossa atividade sobre cultura e sociedade e agora vamos começar um novo tema: migração social. Migração social, essa é a nossa temática. O que é migrar, emigrar e imigrar? E por que existe isso? Então vemos aí a bela imagem do Canyon, nos States, e a nossa temática é: o planeta não tem fronteiras. O planeta não tem fronteiras, veremos por que não há fronteiras no nosso planeta. Ou por que se afirma que não há fronteiras para o nosso planeta, ok? Só penso em namorar, só penso em namorar. O que é migração? Não. Migração é mudar periodicamente de lugar e país. É migrar, ir de um ponto A um ponto B. E como estamos aqui numa aula de sociologia, então estamos falando de sociedade. Como estamos falando de sociedade, estamos falando de seres humanos. Como estamos falando de seres humanos, estamos falando daquilo que eles precisam para viver ou para sobreviver. E a migração é uma dessas páginas ou uma dessas facetas da humanidade. Nós migramos para sobreviver. Os seres vivos, animais e humanos, são migratórios. Dificilmente você encontrará seres vivos que não são migratórios. Mesmo que um ser vivo, por exemplo, você pega um sapo e ele vai dentro de uma lagoa, de uma região, de um pântano, ele mesmo ali naquela região, ele não vai ficar num lugar só. Porque havendo a falta de alimentos, ou havendo uma época de seca, de escassez de água ou de alimento, ele vai ser obrigado a se locomover dali, mesmo que ele vá para um outro lado do mesmo lago, mas ele vai migrar, porque o lago é o mundo dele. Do lago ele não pode sair, fugir, dependendo do tipo de anfíbio. Ele precisa da água constantemente e ele precisa da sua fonte de recursos, que é o próprio lago. Ele vai migrar, né? E as aves, você sabe que elas migram para o sul, migram para o norte. Os animais, você pega na floresta, a migração do búfalo, dos gnus, sei lá, das andorinhas, as andorinhas voltaram e não sei o quê. Isso migra, a migração dos animais em selvagens, em natureza. E os seres humanos também são migratórios. A história humana, veremos daqui a pouco num vídeo, que vai mostrar, mas já falamos disso em sala de aula, é migratória. A raça humana surge na África e ela depois migra para o mundo inteiro. Então, a migração é uma prática humana histórica e necessária, ok? Migração é necessária. Não é uma escolha simplesmente de morar em São Paulo, ou morar no Pará, ou morar em Roraima. Não. Há fatores humanos e sociais que nos levam a sair do Pará e vir para São Paulo, ou sair de São Paulo e ir para o Amapá, que é uma migração mais difícil de ser feita ou mais difícil de acontecer. A sobrevivência é o fator principal para a migração. Para sobreviver, nós precisamos do quê? O que você precisa para sobreviver? Diga aí. O que você precisa para sobreviver? Enquanto eu golo aqui. Ora, para sobreviver de alimento, moradia, proteção, roupas, utensílios, de uma série de coisas. Se o lugar não tem, o que você faz? Você vai para onde tem. Ou se o lugar onde você está não tem o suficiente, você vai para onde tem com mais abundância onde você está. Então,
Paulo e Rio de Janeiro para trabalhar, porque em São Paulo e Rio de Janeiro mais empregos. Havendo mais empregos, há maior possibilidade de conseguirmos trabalho para suprir as nossas necessidades. Então, a primeira questão aqui é que nós mudamos porque precisamos e não porque queremos. A maioria das pessoas que saem da Bahia, do Amapá, de Manaus, sei lá, da onde, Minas Gerais, e vem para São Paulo, ou Rio de Janeiro, pouco eu fazendo barulho, eu vou mandar matar, vou dar tiro nesse menino. Elas vêm para cá por quê? Porque aqui e lá no Rio há mais possibilidades de trabalho, há mais possibilidades de alcançar os recursos ou alcançar um objetivo de vida. Eu quero ser advogado. Quero ser advogado no Amapá ou quero ser advogado em São Paulo? Onde há mais possibilidades para eu exercer a minha carreira advocatícia? Em São Paulo, obviamente, por causa das empresas, dos escritórios, da questão do sistema político e econômico que há em São Paulo. Então, para São Paulo, vai. Mas vai porque São Paulo é melhor? É claro que não. São Paulo é melhor que o quê? Em onde? São Paulo é melhor que o Pará em quê? São Paulo é melhor do que Natal. São Paulo é melhor do que Natal em quê? Em quê? Em nada. Então, mas também o Natal não é melhor que São Paulo. Estamos falando de coisas diferentes. Meninos, você tá em 10? Tá difícil aqui, gente. Tá difícil. A briga aqui hoje tá difícil. Então, mudamos porque queremos. Não mudamos porque queremos, mas porque precisamos. Nós precisamos mudar. Essa é a questão da migração. Na civilização, a migração se torna imigração. Quando você cria países. Porque o ser humano migra há 2 milhões de anos. Os seres humanos existem há 2 milhões de anos, os animais muito mais tempo, e eles sempre migraram. Os seres humanos, quando entram no mundo, também vão migrar, principalmente as primeiras espécies humanas, como nós já vimos naquele lá, a origem dos seres humanos, as várias espécies humanas que existiram, eles vão migrar por quê? Porque eles não cuidam de animais, eles não cuidam da terra e eles não plantam. Então eles se alocam no local, consomem tudo, recursos de sobrevivência daquele local, não tem mais, eles vão para outro local, buscar esses recursos de sobrevivência. Então, só que quando mais perto aqui em 1800 começam a surgir países, estados, nações, e com demarcação de terra e território, e agora você não pode mais se locomover do ponto A ao ponto B sem pedir autorização para o dono do ponto B. Será? Eu quero ir... Aqui na América do Sul é muito livre a circulação, mas eu quero ir para a Espanha. Então, para ir para a Espanha, eu preciso da autorização da Espanha, que é o ponto B, para onde eu quero ir, para que eu possa ir para lá. E isso é imigração. A imigração é a saída de um lugar, país, nação, para outro lugar, país, nação. E a emigração é quando eu chego lá, né? Eu estou indo para lá. Eu chego lá, eu sou emigrante. Tá? Percebeu? Saí de um lugar, saí daqui e fui para lá. Chegando lá, eu me torno um emigrante. Então, ficou claro isso? Ficou claro isso? Tá. Então, muito bem. Sequência. Então, que fique na sua cabeça. Por que é importante essa questão da migração ser uma ação natural, humana e necessária? Porque nós vamos discutir várias coisas aqui, mais para frente, nessa aula. E é muito importante que você tenha de migração naquela coisa, não é uma necessidade. Então, o mundo é belo. Olha, só tem 3 lugares aqui. Como seria bom se os recursos financeiros não fossem impedimento para conhecermos tantos lugares naturais e artificiais que existem no mundo. Então, lugares naturais e artificiais. Você tem lugares que são feitos pela natureza natural, são o que eles são, e você tem lugares artificiais. Lugar natural, lugar artificial. Esses dois aqui. E tem lugares maravilhosos, como aquela primeira imagem que a gente abriu do Grande. Você visitar aquele lugar e ter aquela vista panorâmica, né? É uma coisa maravilhosa. Mas o problema é que para fazer isso, temos que ter recursos para conhecer o mundo nosso, que é belo.
a maioria de vocês que me ouvem, tudo bem pela questão da idade mesmo, mas também por recurso financeiro, não conheceu muitos lugares na vida, no mundo. Eu tenho o dobro ou o triplo da sua idade, já conheci lugares, mas nenhum desses, porque esses lugares demandam um risco financeiro que eu acho que a minha vida vai se passar e eu não vou ter. Eu posso até ir para esses lugares, mas não para aproveitar eles como o recurso financeiro possibilita. Imagina só que coisa linda. Vamos lá para o nosso próximo. Então, assim, para que nós possamos então discutir bem, né, já sabendo qual é a nossa problemática que nós temos que enfrentar voltando àquela aula dos preconceitos, né? Nós já temos preconceitos e eles podem ser bons ou ruins, e aí cabe a cada um de nós analisar da onde eu tirei esse conceito de que baiano é preguiçoso, de que nordestino tem um conceito negativo, porque fazemos piada com nordestino e não fazemos piada com paulista, sendo que nem paulista natural nós somos, né? Então, por que fazemos isso, tá? Então, esse vídeo aqui vai nos mostrar a história humana, como humanas, a espécie sapiens também acabou migrando. Vamos lá ver? A espécie. Por quê?
Muito bem, então, o primeiro vídeo, vamos para o segundo vídeo, a migração do direito humano, que vai ser apresentado que alguns assistir e depois podemos comentar sobre essas situações.
Então, antes aqui de encerrarmos essa primeira aula, nós percebam que a migração ela é natural e ela é inevitável, e ela é histórica. Se todos nós agora em São Paulo, e você está vendo, não vendo agora, mas ouvindo até essa câmera voltar a mostrar o brilho dos meus cabelos sedosos. Ai, voltou. Ai, coisa feia. Então, todos nós estamos aqui em São Paulo participando dessa escola. É por quê? Por quê? Porque nós migramos. Não nós, mas os nossos descendentes migraram. Se for puxar aí 2, 3 gerações para trás, sua avó ou a sua bisavó, ela não morava em São Paulo. E se puxar não morava em São Paulo, talvez nem no Brasil. Se pegar a história do Homo sapiens, viemos da África e fomos passando regiões do mundo até chegar onde estamos. Estamos. E se São Paulo cai uma bomba atômica em São Paulo, arrebenta com São Paulo inteirinho, Estado, São Paulo, Brasil entra em guerra, não sei quem aí joga uma bomba aqui, e onde nós vamos fazer? Onde é que nós vamos morar? Aqueles que sobreviverem, obviamente. Vão migrar para o Nordeste, vão migrar para o Sul, vão para a Argentina, vão buscar aonde há possibilidade de existência. Ok? Então, migração é um direito, e é não só um direito, mas necessidade humana. Ela é uma necessidade humana. E aí, nas próximas aulas, vamos trabalhar esse olhar sobre o migrante, sobre o emigrante, quem ele é, por que ele vem, e como nós também somos migrantes, mas não nós, vocês, alunos, que são migrantes e cresceram aqui, mas como nós podemos dar para isso? E como nós, mesmo que nós não queiramos ajudar, mas como respeitar e como lidar com essa temática, ok? Então, um abraço para vocês, até da temática. Bye, bye. Vamos ouvir